Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha, com essa rainha maravilhosa, gente. Hoje promete, tá bom? Estou aqui com a Cat, maravilhosa, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a Joyce por estar aqui, né? Tenho o privilégio de estar nesse podcast. Ai, maravilhosa. O seu lugar aqui, lugar de rainha, né, gente? Aqui, essa rainha maravilhosa. Vamos lá, que eu sei que vocês estão curiosos. Cat, quem é a Cat? Então, meu nome é Catherine Campos, né? Sou mãe, primeiramente, né? Eu falo assim que é meu sonho realizado, foi ser mãe com a minha filha. Depois eu aprendi o que é mais respeito, empatia com o Theo, né? Então, hoje eu me identifico como mãe atípica. Sou empreendedora, esposa e serva de Deus. Ah, que linda! E como é que é essa rotina, Cat? Você hoje tem um filho, né? Fala um pouco pra gente sobre o Theo, como é que é essa bênção que aconteceu na sua vida e o que isso mudou na sua vida? Ele mudou tudo. Eu falo assim, mudou tudo. Foi, assim, começar de novo, né? De entender. Porque antes de saber o que era, primeiro a gente não consegue, né? Nem entender a situação. Eu nem sabia o que era autismo. Então, antes dele ser diagnosticado, eu só sabia, assim, que tinha algo, mas não sabia o quê. Aí eu tinha minhas irmãs que já tinham experiência e falava assim, ó, não tá normal. Aí vem aquela parte da negação, de você não aceitar, né? E até que chegou num ponto que realmente não teve como. Aí a gente foi mesmo atrás para tentar entender o Theo. Então, assim, eu falo que até hoje ele vem me ensinando a ter respeito, a saber que cada um tem o seu jeito, né? E ter mais empatia com o próximo. Foi realmente, assim, um aprendizado. E qual que é a idade do Theo? O Theo hoje tem 6 anos. 6 anos? 6 E anos. sua filha? Minha filha tem 10. Fez 10 agora. Como que é o relacionamento entre os dois? É primeiro um relacionamento de irmão, né? Sim, tem as brigas, igual as brincadeiras, um momento tá brigando, um momento tá brincando. Mas ela, ao mesmo tempo, assim, ela tenta entender, né, muito bem. A gente também tenta dividir a atenção, porque querendo ou não, por ele ser atípico, acaba que tem uma atenção maior, até porque a gente leva pra terapia, leva pra um lugar, leva pro outro. Então, ele requer mais atenção, então a gente tenta balancear isso aí. Mas assim, em relação a ele, eu falo que ela é um porto seguro para ele, né? Principalmente quando se trata de socialização, que ele tem dificuldade, então ele espera muito ela para poder estar indo junto. Ela dá esse apoio para ele. Quando ele entra em crise, ela também, muitas vezes ela conseguiu resgatar ele ali, eu falo, né? Voltar pro mundo, porque ele entra num outro mundo. Sim. Então, ela tem uma parcela, assim, muito importante. Que lindo. E, assim, fala um pouco como é que foi essa questão da descoberta com o Theo. Como é que vocês... você falou um pouco sobre suas irmãs, né? Ali que vocês viram o que estava acontecendo. Explica um pouquinho qual que é... O que o Theo tem? Qual que é a questão atípica dele, né? Por que ele é uma pessoa atípica? O Theo, ele foi diagnosticado com autismo, está em investigação em TOD, TDAH. Mas no início, ele com 3 anos, ele não falava. Então, tudo ele apontava. E a gente já achava assim, ele tá com preguiça de falar. Porque, apesar dele não falar, ele entendia muito bem. Então, ele entendia tudo. E ele, mesmo tendo primos, tendo a irmã, ele não gostava de socializar. Então, ele preferia brincar sozinho. Ele fazia muito um barulho, né? Ele até hoje ainda faz um sonzinho, fica repetindo. Que tem hora que a gente fala, calma, para um pouquinho. Aí ele, eu não tô fazendo barulho. E continua com aquele barulho dele. Mas a gente tinha, assim, algumas coisas. Mas pra mim, como ele olhava, ele só não fixava o olhar. Mas ele olhava. Ele não andava na ponta do pé. Então, eu falava, não é autismo. E aí, depois que eu vim entender que não necessariamente... que estigmatizaram o autismo sendo aquilo e sendo que é um mundo, um universo, né? Sim, Foi aí que eu comecei a entender um pouquinho mais. Eu lembro que quando a médica primeiro falou, assim, a primeira vez, falou, tudo indica que é. Eu saí acabada, assim, chorando do consultório. E foi, assim, Deus mesmo que sustentou, né? Porque eu até me emociono, assim, porque eu lembro da situação. É difícil.
Porque naquele momento ali, toda criança que você idealizou, todo aquele sonho, parece que cai por água abaixo, assim, né? Porque de primeiro E o você medo, fala, né? o medo. Da sociedade, de tudo. O medo da criança ter essa aceitação. Sim, na verdade, ali no início, você não sabe nem o que esperar. E o que é? Nem o que é, isso. Igual eu falava, eu nem sabia direito o que era, eu nem conhecia. Então, até aceitar aquilo, a família também aceitar, porque hoje eu vejo que ele não mudou só a gente, ele mudou toda a nossa família, né? Todas as pessoas em volta começaram a entender mais, porque tem muita coisa que só a família atípica passa. É diferente de na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar, mas porque tem dificuldades que a gente passa ali no calado, que ninguém nem vê. Então, mas só as quem crises, tá perto. né? Contém as crises, que eu acho que é o mais... Sim. É o mais difícil para a família, conter essas crises de choro, né? Ali... Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muita crise de choro. Eu ficava ali, tinha hora que eu entrava naquele mundo ali de chorar, e não conseguia parar. Aí, às vezes, um abraço da mãe, às vezes um colo, às vezes e grande já, né, com 9 anos. Às vezes a irmã, quando pegava na mão, calma, vai passar, isso. Calma, é só aquele momento. Então, acho que é tão importante essa coisa da irmã. Por isso que eu perguntei, né? Você falou que tinha uma irmã. Como é que a irmã age nessa situação, né? Nessa situação de crise, que eu acho que as pessoas não sabem, né? Agir em crise. Eu escrevi um livro, chama... Oi, gente, esqueci o nome do meu livro, não é possível. Chama... Ansiedade, o que fazer quando a crise vem. Que eu tive crise do pânico quando eu era mais velha, né? E as pessoas, quando às vezes estava no ônibus e começava a ter aquela crise que paralisa, não sei se você já viu que você fica paralisada, você começa a chorar e desmaiar, e você não tem força para falar o que está acontecendo com você, parece que seu coração vai explodir, que você está morrendo, é um trem dramático. E aí, quando eu tive essa crise, eu entendi que as pessoas não sabem. Acho que as pessoas queriam me matar. Porque, pelo amor de Deus, calma. Quanto mais a pessoa falava calma, mais nervosa eu ficava. E realmente as pessoas não sabem lidar com isso. E aí fica falando, não pode... vocês estão falando demais, vocês estão dramatizando demais. Mas quanto mais a gente fala, quantas pessoas não se identificam, né? Sim, eu falo que hoje eu entendi que... eu falar disso ou me apresentar como mãe atípica, não estou romantizando o autismo. Eu falo assim, eu amo meu filho, mas não amo o diagnóstico. Sim. Mas a gente hoje discute, levanta essa bandeira porque as pessoas precisam entender, né? Precisam saber. Porque muitas vezes as pessoas agem sem saber. Igual que você está falando aí da crise. Eu tive um caso de uma crise que ele deu, que eu fiquei segurando, porque quando ele dá crise, ele pode se bater, às vezes bater nos outros, né? Então, eu tive que ficar segurando ele, fazer ali, realmente abraçar, né? Sim. E ficar ali esperando aquela crise baixar. E a força que tem, né? Sim, eles têm muita força. Sim. É fora do normal. Eu tô incluída. Não, e é engraçado, porque eu falo assim, ele é um menino muito carinhoso, muito comportado, quietinho, né? Eu falo que é um aluno que todo professor quer, porque ele fica lá no canto dele. Mas na crise, vira outra criança. Então, eu tive que segurar ali ele por quase 1 hora. Aí você fica aquele olhar dos outros, não sabe se é birra, aquela criança está sendo mal educada, a mãe não está tendo pulso. Ou às vezes tem gente que quer ajudar, mas não sabe como ajudar, porque nessa hora não adianta chegar, né? Não adianta, é só conter mesmo. Porque eu falo assim, na crise o emocional vai lá em cima e o racional vai lá embaixo. Então, nem a criança sabe, ou o adulto, né? A pessoa na crise ali não sabe o que está passando. É verdade. Então, é esperar mesmo para que se acomode. E aí, depois da crise, vem o peso da mãe, né? Da carga de quem está em volta, que é isso que eu falo muito da família atípica. Porque passou, maioria, depois que passa a crise... é como se baixasse ali, né? Baixasse de uma vez. Foi com o emocional lá em cima e caiu. Então, porque você vai junto, né? Isso. A criança tá ali, você começa a ficar tensa, porque você tá com o emocional ali. Como que eu vou controlar? A gente tenta segurar, né? Tenta ser a base ali, tenta manter. Então, depois que aquilo passa, aí a gente se acaba. Vai lá embaixo também. Então, eu falo assim, que é um peso que só a família que sabe como é. Né? Ali, igual você citou, que você das crises ali, você sabe o que a sua família passava ali em volta. Sim, e é uma coisa que não controla. Eu tava pensando nisso essa semana, sabe, Cat?
dessa questão das crises. Eu vi uma reportagem horrível que tinha uma mãe que teve uma questão com o filho lá, que ela não sobreviveu lá. E as pessoas, assim, falando muita coisa e tal. Eu acho que ela é uma pessoa errada, que é tudo, mas eu me lembro muito das crises que eu tive. E das pessoas, da agressividade. Aí me conta, quando eu passei a ter a idade certa, tá? Isso quando eu era pequena, não lembrava. Não, pai. Mas quando eu passei a ter a idade certa, tive as crises. Pensa na vergonha, vergonha na escola, depois, dos outros alunos. Sabe? Aquilo era como se eu fosse a pessoa mais horrível do mundo. Como se aquela agressividade, aquela falta essa descompensação emocional acabasse comigo. Então, se no caso eu tivesse tido terapia antes, né? E a importância, né, de falar para as mães não negue, vai lá, faz o diagnóstico. Isso. Olha, imagina, eu tive nível 3, que a médica falou, né? Nível 3 de suporte quando era bebê na minha primeira infância. Passei para o nível 2. Aí do nível 2, nível 1. Às vezes eu tenho crise e varia para o nível 2. Imagina ter uma vida normal, eu falo, que eu não falava, né? Eu sempre falei, mas você foi diagnosticada com... Agora, depois da minha filha, de 8 anos. Então, assim, o tanto que eu poderia ter deixado de sofrer, de conflitos, para poder acontecer. Lógico, eu não estou me vitimizando em nada, nem quero, nem gosto. Mesmo, né? Esclarecendo que a pessoa pode sim viver uma vida normal. Agora, imagina com terapia. Sim. A potência que não seria o lugar que eu teria muito mais a oportunidade de estar lá na frente do que estou hoje. E as nossas crianças, a gente tem que dar essa oportunidade, né? Por isso que eu falo, a gente tem que falar. Eu falo que a questão do diagnóstico, ele é importante quando criança, para a gente buscar terapia, porque eu falo que não é o diagnóstico em si. O diagnóstico é para você entender. Sim. Mas o que faz a diferença é realmente o que você busca ali pro seu filho, né? Para aquela criança. E quando é tardio, faz você entender muitas coisas que você passa. Às vezes é um alívio isso, porque eu falo assim, o autista adulto, ele só entende que ele era o diferente, ou às vezes era o chato, ou às vezes era o estranho, né? Não sabia direito, ninguém sabia o que era, só sabia que tinha alguma coisa ali. Mas então, quando vem o diagnóstico, ele começa a entender o porquê agia daquela forma, o porquê aquela situação, o porquê se sentia, né? Mulher ainda, ela tenta mascarar, né? Então, ainda é mais difícil diagnosticar quando é mulher por causa disso, porque ela tem a tendência de mascarar mais fácil. Se adapta, né? Ela se adapta às situações. E aí ajuda o diagnóstico. Será que isso é uma questão hormonal? Não, diz que é porque a mulher, ela tem realmente essa questão de se adaptar mesmo, de mascarar, você tem que se comportar, acho que pela cultura também, né? Você tem que fazer tal coisa. Então, ela já entra nesse meio. O homem tem mais liberdade de sair, de fazer as coisas, então é mais fácil de diagnosticar. Inclusive, meu marido também tá na investigação, né? Porque aí depois, com o diagnóstico do meu filho, quando a gente veio entender tudo, muita coisa fez sentido pra ele. Tanto que na época, quando a gente foi buscar, a médica perguntou, mas o que você acha, pai? Aí ele falou, eu acho que é normal, porque eu também sou assim. Ela falou, mas então você também é. Mas naquela época a gente ainda tava aceitando do filho, não tinha como aceitar ainda Mas agora ele está começando a fazer a investigação, porque começa a entender, ele tendo o diagnóstico ou não, já ajuda para a gente entender algumas situações, né? Hoje eu vejo que ele tem intolerância ao toque. Aí, como esposa, ele não gosta de mim, você tá me recusando. Mas não é isso, é o tempo que ele tem de limite ali, de estar com contato com uma pessoa. Minha mãe também tem intolerância ao toque, não pode nem tocar, porque senão ela passa mal. É o nervo, né? Os neurônios, eles... Por isso que é importante a informação, porque a pessoa, o que tá acontecendo? Não sabe, às vezes acha que é com aquela pessoa, às vezes acha que tá acontecendo, tem alguma coisa ali. Mas é só um limite que você tem. Você pode ir trabalhando isso aos poucos, porque eu acho que a terapia também é isso, né? Eu acho não, é isso, na verdade. Hoje fica 1 minuto, amanhã mais 1 minuto, 2 minutos, 3. E aí vai fazendo até que aquilo não se torne um prejuízo, uma dificuldade tão grande que a pessoa não consiga suportar. Então, a gente tem que trabalhar sempre nesse sentido, de que possa ir cada dia suportando um pouquinho mais, né? Dentro de de um controle, para poder não entrar em crise. Então, a gente vai estimulando ali até um certo ponto, que a gente começa a perceber que vai passar, a gente para
para que ela cada dia consiga suportar mais, né? A gente fala. E assim, Cat, eu, né, a Nicole, quando ela foi diagnosticada, que nem tu falou, eu acho que o mundo cai. Sim. Eu vi uma mãe falando uma vez que não sentiu nada. Tem gente de reações e reações, mas eu acho que na sua maioria das vezes a gente sente e é uma coisa assim, e quase ninguém fala sobre isso, é uma coisa assim, surreal. Sim. Surreal. Dói e a gente não sabe por que tá doendo tanto. Mas depois que a gente entende, estuda, por isso que fala que a verdade, ela realmente ela é libertadora. Ela é a verdade, né? Porque tem gente que usa a verdade contra a verdade. Mas a verdade é o estudo, né? Ali você estudar é libertador, porque o autoconhecimento é uma das coisas mais poderosas do universo. Sim. Quando o ser humano sabe quem ele é e qual o posicionamento dele na Terra, gente, não tem quem segure. Uma mente determinada, você está determinado a fazer algo, é poderoso. E me emociona muito esse tema, porque é um tema que diz respeito à minha vida, né? Com muitas coisas que eu trago aqui, muitas mães atípicas, cada uma é muito diferente da outra, não tem a mesma coisa. Cada tema é um tema, cada pessoa é uma pessoa, cada DNA é um DNA. E me emociona muito, porque passa lances na minha cabeça de situações que eu vivi e que hoje eu vejo que minha filha não vai viver porque eu vivi. Que coisa boa, a Nicole, né? Que quando eu vejo assim, olho pra Nicole, dá até emoção, viu, gente? Eu adoro me emocionar aqui. Quando eu vejo pra Nicole, é uma menina tão linda. Agora, as dificuldades que ela teve no começo, que ela tinha muita dificuldade de fazer amigos, né? Que ela era pequenininha. E ela nem sabia que ela tinha, e eu tinha muita dificuldade. E eu tive que aprender. Aí eu falava, fala assim, oi, como é que você tá? Do que você gosta de brincar? Coisa que é básica, natural do ser humano. E ela não conseguia fazer, e eu não conseguia fazer. E aí a gente foi treinando. Eu, fala comigo, Nicole. Aí ela, oi. Aí fazia de criança, né? Como é que você tá? Tô bem. Nossa, tá quente hoje? Tá frio? Aí começa. Aí daqui a pouco... um diferencial, né? Que você vê que... Menina, ela desenvolveu de um jeito. Ela começou a fazer amizade, ela começou a ter amigas, ela começou a se libertar. Agora, uma mãe que não entende, nunca passou por isso. Imagina a dificuldade, por isso que tem que ser dito. Isso é verdade. E você falou uma coisa assim, muito importante, porque eu também me emociono quando eu falo, quando eu lembro do diagnóstico, do que passou até a aceitar mesmo, né? Foi dolorido. Não é tão fácil. Hoje eu consigo falar e vejo que é importante para ajudar outras mães pelo que está passando. E essa questão também da gente entender o que está acontecendo com o nosso filho. Porque isso aí não foi, igual você falou aí o exemplo da Nicole, isso aí não foi em nenhuma terapia, você não levou ela em nenhum local, foi em casa. E tem muita coisa que a gente ensina em casa. Hoje mesmo meu filho, ele entendeu, peraí, deixa eu respirar. Calma aí. Quando ele vê que tá entrando em crise, aí ele já, mãe, peraí, deixa eu respirar. Só respirar um pouquinho. Porque ele já entendeu já sabe se regular. que ele tem que se regular. Que ele precisa ter um ponto ali que ele para, calma, respira, para você começar a se regular, porque senão vai entrar aí numa crise. Então, é muito importante a gente Gabriel falar tem 3 anos. E a escola ensinou uma coisa legal para ele. Não sei se lá vocês, mas no de vocês têm, que nunca sei, cheira a florzinha e apaga a velinha. Gente, isso é tão legal. É muito legal isso. A criança entende, né? Mas isso não é só para criança autista, é para todas as crianças, né? Eu pensei que era só para criança autista. Não, é meditação, né? Eles falam que é meditação até para poder melhora fluir muito, mais, oxigenar melhor o cérebro, né? Então, eu acabo fazendo isso. É muito legal mesmo. Que legal. E como é que tá seu trabalho hoje, Cat? Você abdicou do trabalho ou você hoje trabalha só com essa questão desse tema com outras famílias? Você ajuda outras famílias? Como que foi isso? É um legado? Você sentiu um chamado? Então, eu passei muita dificuldade, né? Quando foi para realmente entender o que estava acontecendo. Então, eu acho que eu passei em muitos lugares, principalmente na igreja. Uhum. Então, eu vi muito como que a gente falta inclusão, como a gente falta... E é o que eu falo, assim, às vezes a pessoa erra, não é porque ela é de maldade. Falta de conhecimento. É falta de conhecimento, é falta de realmente entender um pouquinho mais a situação. Então, eu acabei abrindo mão, né? Porque não tem como você
trabalhar na mesma intensidade. Sim. Eu continuo sendo empreendedora, mas a gente acaba se dedicando mais ao filho, não tem jeito. Porque leva aqui, leva ali, não tem como... eu falo que hoje tudo tem que conciliar com ele. Com ele e com a Jasmine, porque acaba que eu também tenho que dar atenção para ela, né? Eu falo assim, às vezes a gente fala muito do autista, mas não fala do irmão do autista, né? Porque e a gente tem que... Eu acho que isso tem que ser falado, porque é um baque para ele, né? Eu tive uma saúde muito fragilizada. Não sei se a maioria dos autistas tem uma saúde muito fragilizada, a imunidade muito baixa. Então, eu ficava muito tempo internada no hospital. Assim, internava 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E minha irmã começou a ficar doente emocionalmente. Pra poder chamar a atenção. Porque meus pais, coitados, tinham que estar no hospital o tempo todo, fazer rodízio e tudo. Na verdade, eu acho que eu não era nem para passar dos 9 anos, pra você ter ideia, de tão debilitada que eu tava. E aí, a minha irmã, coitadinha, ela fala, meu Deus, sofri tanto naquela época, a ausência dos meus pais. Então, eu penso assim, hoje eu tenho 2 filhos, né? Os 2 são autistas, são diferentes. Um precisa de mais apoio do que o outro. Mas eu sempre procuro, não pelo que eu vivi, mas pelo que eu vi minhas irmãs viver. E não era maldade dos meus pais, é porque eles queriam que eu sobrevivesse. Sim. Meus pais lutaram para minha sobrevivência. Igual você falou, né? Os pais ficar lutam. indo e voltando pro hospital. Quando eu vou atrás de alguma coisa igual, eu conto também outra história, que o Theo, ele tem rigidez à água mesmo, né? Então, ele tava fazendo adaptação. Eu descobri que é o rosto. Quando cai? Pra molhar o rosto dele é um sufoco. Então, quando eu levei ele para fazer a atividade aquática, que foi até no ensino especial, eu falo do professor Joselmo, assim, com amor. Porque realmente é um trabalho diferente. Ele chegava, nossa, chorava, batendo no Joselmo. Falei, nunca mais querer, esse professor vai querer meu filho. Né? E aí, com o tempo, ele foi se adaptando. Hoje ele entra na água. Hoje ele fala assim, tá quente? Se tiver quente, eu vou. Mas... uma vez eu saí e falou assim, pra que você tá insistindo? Porque era cansativo. Você chegar lá, ter uma criança em crise, chorando. Então, era um sufoco pra sair de casa até chegar lá. Quando chegava lá, e aí ficava aquela carga emocional. E aí eu falei, não, eu tô fazendo isso pro futuro dele. Porque é a diferença. A gente busca... A gente quer desistir, mas quando a gente lembra do filho, luta, né? Não, e a gente quer que ele seja um adulto funcional, né? Então, a gente quer que ele... Ele é 2 de suporte? Ele era 2, ele tá com 1 agora, nível de suporte 1. Então, hoje ele tem uma dificuldade na fala, mas ele fala normalmente, né? Tá aprendendo a Nicole, ainda. ela trocou R pelo L, mas já tá acabando. Mas, assim, é bem visível. O dele ainda tá melhorando. Ele ainda tem umas falas ainda meio trocadas, um pouco... Se ele falar rápido demais, ele... Aí você fala, o que, Theo? Aí ele... não. Daí começa a falar assim, que ele não tem paciência. Mas é que a gente busca mesmo. E aí é o que você falou. Aí a irmã fica às vezes ali, como é que é? Enquanto mais a minha é muito esperta. Ela é muito inteligente. Ela pega as coisas assim muito... Ela tem quantos anos? 10. E ela é adiantada, foi prematura. Então, assim, você fala com ela, fala, minha filha, como é que você tirou uma coisa dessa, uma ideia dessa? É muito rápido. E elas protegem, né? Minha filha protege muito o Gabriel. Na escola, os 2 ali, uma proteção. Ela, não, mãe, eu levo. Eu busco, porque eu falo assim, às vezes eu falo, vai comprar um lanche. Aí ela ela se resolve. Ela sempre foi resolvida. Aí ele já não. Isso aí também até ensina essa diferença, né? Ele entrou cedo na escola? Entrou na creche. Entrou cedo. Justamente porque eu não entendia essa falta de socialização dele. Eu falava, não tem como. Vou botar na creche pra poder socializar. Porque eu falei, ele tem irmão, né? Tem a irmã em casa. Tem os primos, que a gente vivia brincando. Apesar que quando teve a pandemia, mesmo assim, a gente ainda não perdeu muito o contato. E aí eu falei, como é que assim? Como que ele não pode? Então, eu coloquei logo ele na creche. Aí minha mãe, na época, ele é muito pequenininho. Eu falei, mas ele precisa socializar. Porque eu achava que era alguma coisa que eu tava fazendo de errado, né? O meu chorou 2 meses. Foi com 3 anos. Ficaram com dó. Não leva não, tá muito pequeno. E aquela super proteção, né? Da família e tudo. E eu, assim, trabalhando muito, eu falei, vocês melhor vocês, né? Pra cuidar. Meu Deus. 3 meses pra poder parar de chorar. É difícil. Praticamente a gente não sabia mais o que fazer. Depois que parou,
Agora vai sozinho. Não, o Theo também foi difícil. Foi os 2 anos, na verdade, ele sem querer estudar. Ele chorou muito? Ir, foi. Aí, ano passado, eu consegui o ônibus, ele foi de ônibus, né? Sozinho. Aí, aí, graças a Deus, assim, eu falo que Deus abençoa, né? Colocando, tem pessoas que não fazem só o seu serviço, elas fazem além ali, porque são anjos mesmo, assim. Conseguiu conquistar ele, né? Porque o autista, ele também tem essa referência, ele se apega. Inclusive, ano passado eu tive esse problema na escola porque eles ficavam trocando o monitor. Meu Deus. Dentro disso. Eu falei, gente, é autista, como é que vocês fazem essa troca? Então, você vê assim, até na própria instituição, que deveria saber, né? Você vê que tem dificuldade também na ideia, no que é realmente. Eu né? vejo que a sociedade, ela mudou muito, assim, a gente tem, a pandemia, a gente tem um marco na nossa história moderna, que é antes da pandemia e pós-pandemia, né? E a pandemia, ela eclodiu as doenças psíquicas, que antes eram tudo escondidas. E aí, eu penso assim, né? Só para fazer uma pergunta em cima disso. Eu penso assim, essa mudança, as pessoas, tem muito autista, tem muito TH, tem muito não sei o quê. Sempre teve. Sempre teve, é isso. O problema é que a gente não teve um choque social, que foi a pandemia. E depois desse choque social que trouxe, a gente entende que a gente tem escassez de profissionais e de conhecimento. Sim. Porque muito se conhece do corpo humano e ainda não se conhece tudo. Muito se conhece das células, das moléculas, mas da alma, da mente, do psique. Mas é muito mais mesmo. além. Tem gente que fala assim, mas agora é um monte de autista. Eu falei, gente, calma, respira. Olha em sua volta. Lembra daquele seu amigo chato? Aquele que não entendia a brincadeira, né? Então, quando você começa a buscar... ia 3 dias depois, eu ia dar piada 3 dias depois. E às vezes até hoje você vê muito adulto que tá no alcoolismo, que sofre de depressão, que droga. Pra poder estimular, pra poder ficar sociável. Porque ali ele só sabia que não estava normal. Eu sou diferente, mas não sabia o que era. Então, eu falo assim, graças a Deus que hoje a gente tem estudos para entender e ajudar essa criança para que seja um adulto melhor. Funcional. Porque funcional. E não tenha depressão, né? Porque que minha médica falou, e eu tô falando muito de mim? Não, pode falar. Tá. Aqui ao vivo faz, quem sabe. A minha médica falou que é o seguinte, mas por que, quando eu era adolescente, você tem ideia, eu tinha tanto pensamento, que aquilo ficava me deixando louca. E por que eu penso tanto? Chegava a chorar. De tanto que era rápido, pensando. Aí minha médica falou que a minha capacidade... o meu entendimento de ir se adaptando foi acumulando e me trouxe um prejuízo físico. Olha. Mental. Que é a depressão. Sim. Porque eu não sabia que era física. Eu pensava que era... Antigamente o povo falava que era besteira, né? E eu pensava... Que graças a Deus hoje as pessoas entendem que é uma doença que precisa ser tratada, né? Porque até pouco tempo também depressão era besteira, não existia. E as pessoas têm que entender que só remédio não trata. Tem que ser remédio, exercício, é um conjunto de coisas que você tem que fazer pra tratar. E você vai ter crise às vezes. Eu tenho crise às vezes. E não tenho vergonha de falar. Às vezes tem dia que eu não dou conta de fazer, porque eu sei que é a depressão. É muito sutil, parece que não. Parece que é uma faltinha de vontade de fazer. Daqui a pouco ela... Pega. Aí você fala, não, isso é depressão. Então já sei como lidar com ela. Fica quieta. Vai pra lá. Sabe, se conhecer, eu acho que o resumo disso é um autoconhecimento, né? Quando você aprende a se conhecer, saber quem é você, até aqui eu posso, até aqui eu vou... Né? Principalmente quando a gente fala de socialização, porque muitas pessoas não sabem, mas existe a ressaca, né, da socialização. Então, às vezes, no dia ali, você foi para um evento, cumprimentou um monte de gente, ou foi para um negócio, aí tá tudo bem, você tá rindo, tá feliz, mas aí quando chega no outro dia, você tá acabado. Tá parecendo que realmente você bebeu, encheu a cara, e não foi. Porque foi o quê? É uma ressaca emocional. Você e já os autistas têm muito. Não, eu não mas senti. Você estudou bastante depois. Isso, depois do diagnóstico do meu filho. O seu marido sente isso? Ele tem. Então, aí até nisso eu comecei a explicar pra ele. Porque tinha muita coisa que acontecia com ele que nem ele sabia. Aí eu falo, olha, repara,
se não é isso, vê isso. Não Então, precisa falar, tu é autista. Não, né, com ele eu não comecei desse jeito. Fala pras mulheres aí como é que funciona com os maridos, porque as mulheres estão pegando o diagnóstico do filho e falando, meu marido é autista. Isso e eu coitado sempre... do marido. Hoje eu falo assim, ele tá em investigação, eu nem falo que ele né? Apesar que a psicóloga, a neuropsicóloga falou assim, não, ele mas nem precisa fazer porque ele Eu falei, não, mas a gente tem que tomar muito cuidado em dar diagnósticos. Eu falo assim, não, gente... Aí tem gente que já chega assim e fala, fulano, você já viu? Fulano né? Aí eu falo, gente... Meu médico que vai saber. É difícil falar, principalmente, e eu vejo assim, muita gente chegando pra mãe, falando... seu filho é autista. Deus, eu falo, cara, eu senti a dor de quando eu descobri isso. Então, eu sei o que é você passar por todas as fases. E agora, não, o pessoal chega e fala assim, como se não fosse nada. É difícil pra mãe sentir isso. E pro homem ou pra mulher também, quando descobre adulto, é difícil. Porque até você entender, saber como lidar. Depois, não. Depois, nossa... Graças a Deus que eu descobri. Hoje eu tenho certeza que você fala assim, por que eu não descobri antes? Por que eu não Eu sofri muito do da Nicole, né? Sofri muito, 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 muito. Mas quando foi no meu, parece que isso é um peso nas minhas costas. Que eu não sei nem de onde veio, assim. E explica para as pessoas como é que é essa questão do nível, que a gente falou aqui, nível 1, nível 2 e nível 3. Como é que isso se manifesta? Antigamente era falado grau, né? Se é leve, moderado ou severo. Hoje em dia, eles não se usam mais isso, usa, de acordo com a DSM-10, né? Fala sobre nível de suporte. Então, hoje a gente fala assim, qual é o nível de suporte que aquela pessoa necessita? Qual é o suporte? Então, você pega uma criança ali até os 4 anos, normalmente ela nunca vai ser diagnosticada com nível de suporte 1. Vai ser 2 ou 3. Por quê? Porque ela não consegue ir ao banheiro sozinha, ela não consegue tirar a roupa. Então, ela precisa de um suporte. Não necessariamente por causa do autismo, mas ela necessita de um suporte. Então, a gente classifica agora... A gente não, né? Mas aí existe a classificação... A minha luta como mãe, outras mães... Mas a questão... porque a gente acaba aprendendo mais e busca conhecimento. Porque o conhecimento é libertador. É engraçado então, tem isso, o nível de suporte. Aí você fala, aquele ali... Igual, tem como... o nível 1 ir para nível 3 e tem como nível 3 ir para nível 2. É raro, mas acontece de 3 ir para 1, né? Isso, como é que é o nome? Agregadas. Tem sempre... falam que o autismo nunca vem sozinho, né? Sempre vem algo junto, né? Por isso que muitas vezes é sempre investigada e fala, tem isso, tem aquilo, tem isso. Porque nunca vem sozinho. Igual, tem questão também do estômago, né? Geralmente, eles são intolerantes, eles têm a seletividade alimentar, né? Então, sempre tem mais alguma coisa. O Theo, ele, como geralmente, ele tem seletividade alimentar, não? Hoje, ele não tem, assim, seletividade. Tem algumas coisas que ele não gosta, né? E ele ainda não fez o exame, mas... Toda vez que ele comia queijo ou leite, ele já viu a intolerância. Mas aí é bonito porque ele mesmo já fala. Ele, assim, não posso. Eu não quero, porque ele já sentia a dor. E aí também é outra coisa que você tem que tentar entender, porque eles não sabem também a dor, eles não entendem o que é aquilo, né? E aí é até para você explicar, porque às vezes ele tá ali na crise ou tá estressado, nem sabe o porquê daquilo. Às vezes tá sentindo uma dor. É uma dor. Às vezes é só uma dor. Só assim, né? Entre aspas. Que, igual você falou, a gente tem que ensinar coisas básicas. Você falou da sua filha, de falar, oi, ó, como é que você vai? Como é que tá? Como tá? Porque é coisa básica. Mas pro autismo, a gente precisa explicar isso. Não achar que ele sabe. E quando ele entende, ele passa o resto da vida fazendo... ele cria o padrão. É como se fossem padrões mesmo, né? Ele cria ali o padrão e consegue desenvolver isso. Ou não. Então, você tem que estar pronto para ensinar, saber que seu filho vai desenvolver ou não, e tá tudo bem. E você começa a entender, você para de se comparar com outras crianças. Eu entendi isso, porque com a minha filha, como ela é muito esperta, então sempre era para ela ser a melhor, ela saber tudo. E hoje com o Theo, eu vejo assim que tudo bem, tá no tempo dele. E aí hoje eu até tento aplicar isso também para minha filha. E comemorar as pequenas conquistas. É um andar de bicicleta que demora muito tempo, né? Que a gente não entende no início. Então, é um falar, aprender a falar, conseguir falar. E aí, você começa a buscar isso até no dia a dia. Quando você entende, o Theo, ele é muito
muito na rotina, né? Ele precisa muito da rotina. Então... Se sai, minha irmã. Nossa, e outra coisa também é de sair. Ele não gosta de sair. E eu amo sair. Aí é outra adaptação. Sair de casa? Sair de casa, de passear. Ele não, ele, tudo bem eu ficar aqui. Ele, não vou, tô bem aqui. Aí eu falo, não, Theo, mas vamos ali tomar sorvete. Não quero. Ah, vamos ali no shopping. Não quero. Ah, vamos fazer Mas isso. quando ele vai, ele fica tranquilo ou ele fica agitado por causa da informação? Eu tenho que avisar antes, né? Tem que ficar avisando pra ele, né? Que é a previsibilidade que a gente tem que ter no autismo, né? Por isso que eu falo que o conhecimento é tudo, pra gente entender as coisas. E aí eu entender também o limite dele. Porque ele sai ali, tá tudo bem, mas ele tem um certo limite. Que aí daqui a pouco, se ele falar, eu quero ir embora pra casa. Hoje eu saio com ele dessa maneira. Eu vou pros lugares, mas entendo que qualquer momento eu posso sair daquele lugar. Porque eu não... Isso também eu entendi que eu não preciso mais me forçar a estar ali. E forçar ele a estar ali. Então, hoje eu falo assim, ó, a gente vai. Mas se você der quiser alguma sair, coisa, eu sei que eu posso sair. Não fico mais naquele ambiente, tendo o menino em crise, ou vendo que ele vai entrar em crise. Porque depois, com o passar do tempo, você começa a perceber já algumas coisinhas antes que aconteça, né? Eu acho que as crises vão diminuindo quando a gente vai ficando adulto. Mas quando dá, minha irmã, é cabuloso. E o adulto é difícil também, né? Esses dias, assim, acho que tem 3 semanas, é muito difícil do autismo ver quando a pessoa tá sendo falsa, quando a pessoa tá sendo ruim. E aí a pessoa, minha filha, foi chamar a atenção na minha frente da outra pessoa, que não tava errada. É engraçado, o autista não gosta de justiça, né? Injustiça, aquele senso de justiça muito pesado. Em vez de eu falar assim, não, moça, tá errado. Eu falei, você tá louca? A moça até se assustou, assim. Aí eu meio que entendi que eu tava em crise, tentei me controlar, mas não deu certo. A mulher, nunca mais eu acho que ela vai fazer injustiça com ninguém. Porque ela ficou branca, assim. Eu acho que ela falou, mas moça, não sei o que, eu vou chamar a polícia agora, que não sei o que, a polícia legislativa vai te prender. O policial veio aqui. A mulher ficou, meu Deus, acabou a mulher. E eu falei bem assim, gente, é muito senso de justiça. Quando dá as crises, eu sabia que era crise. Depois eu fiquei sabendo que era crise. E antigamente, eu ficava arrasada. Eu falava, por que eu sou assim? Por que eu sou tão assim? Louca, né? Porque é louca, né? Dá um grito desse na mulher que tá fazendo a coisa errada. Mas isso que é o legal quando você tem o diagnóstico é nisso. É de você entender que você tomou aquela atitude ali por um motivo. Não é porque, não, de repente você foi louca ou você cedeu. Mas é uma coisa que você não consegue controlar. Porque a vida toda, quando a gente não... Antigamente não tinha negócio de bullying, como hoje, né? E a vida toda você é chamado de burro, porque você não sabe escrever. Eu não sabia escrever. Você é chamado de burro, você é chamado de louco, né? Chamado de retardado. Mas Ainda bem que hoje a gente tem essas legislações. Eu acho assim, por mais que as pessoas falem que o mundo tá ficando ruim, eu acho que não. Eu acho que tá ficando mais humano. A gente... É só que... Eu acho que sempre vai ter coisas ruins e coisas boas. Mas essa questão de você expor o que tá no obscuro ali, que é o sofrimento das pessoas, melhora a vida delas. Eu achei um grupo de neurodivergentes adultos. Ai, coisa e a gente troca muita ideia, é muito massa. E eu vejo que são pessoas muito inteligentes. E a vida toda nós somos chamados de burros. É uma coisa que a gente também serve de alerta, assim, igual o diagnóstico com criança tem aumentado, né? Tem, na verdade, vai aumentar. Bom, vai. Mas essas crianças vão se tornar adolescentes, vão se tornar adultos. Então, a gente também tem que estar preparando a sociedade para receber. Porque ela, daqui a pouco, está no mercado de trabalho, né? Tá ali no dia a dia. Então, a gente tem que ensinar, ei, calma, respeita o tempo. Às vezes é só igual o TDAH, né? Falta de entender ali, ou às vezes só se desviou por causa de algo que chamou atenção. Então, não é porque a pessoa não sabe. E é usar a inteligência, porque assim, a gente hoje tem a tecnologia do nosso favor. Eu costumo dizer que Joyce, existe Joyce antes da tecnologia e Joyce depois da tecnologia. Justamente porque eu não sabia escrever. E o fato de não saber escrever me colocava como se fosse uma pessoa burra analfabeta. Eu sei escrever, né? Não é que eu não sei escrever, eu escrevia errado. Só que a sistematização da ideia é perfeita, todo mundo... Nossa! E aí, nessa questão de você entender a questão que você... A sua inteligência, qual que é o caminho da sua inteligência?
eu tive uma chefe, cara, que foi muito boa. A Mariana, um beijo, Mariana, você foi a melhor pessoa da minha vida na área profissional. Ela fez, acho que, em Oxford. E ela sempre treinava a gente nas nossas habilidades. Ela foi a única pessoa que me mostrou que eu era capaz de trabalhar com assuntos complexos e que eu era boa em sistematizar ideias. Isso já adulta. Adulta. Já depois de passar anos achando que não era inteligente, que tinha uma delimitação, que não podia fazer as coisas. Eu pensava que eu não podia ir para o administrativo. Hoje, assim, eu vejo que, meu Deus, que evolução. Porque, assim, eu pensava que eu era boa para conversar, falar com fulano, com ciclano, mobilizar, as pessoas gostam de mim. Mas na hora de escrever, eu não sabia escrever. Só que não era que eu não sabia, eu fui limitada quando era criança. Né? A parte que vocês sempre colocam e que é muito sutil a violência psicológica. A minha foi violência física. A minha professora me bateu porque eu não sabia escrever. Ela ficou sem paciência comigo, tirou o sapato e me bateu na frente de todo mundo. Na alfabetização. Aí foi quando eu travei. Aí eu não conseguia mais. Aí inventava que sabia ler, conseguia passar de série por milagre. Convenci o professor, porque eu sou boa de lábia. Me ajuda. Mas assim, todo sofrimento, ele tem que produzir crescimento. Sim. E me pergunta pra você, Cat, qual que foi, assim, a sua maior lição primeiro, a parte que você mais sentiu, assim, sofreu ali, não sei se foi a parte que as pessoas olharam pro seu filho, alguma coisa que te lembra agora que você sofreu ali e que qual o conhecimento que você tirou disso? Eu acho, assim, tem algumas coisas que ainda vai sarando, né? Eu falo que com o tempo você vai curando. Uhum. Porque tem algumas coisas ainda que machucam, né? Sim, claro. Ter o fato de, tipo, meu filho não... Hoje eu entendo que é porque ele tinha sensibilidade, né? Sensibilidade auditiva, a questão da luz, então, ele não suportava ficar dentro da igreja, né? E aí a pessoa chegar e falar, não, então é melhor você assistir o culto em casa. Ou, às vezes, ele dá crise e fala, esse menino tá endemoniado. Já aconteceu comigo muitas vezes. Isso é doloroso. E o povo já botou a mão na minha cabeça pra tirar o demônio. E eu olhando assim, eu falo, meu Deus do céu, socorro, me ajuda, Senhor. Mas medo, é triste isso. A gente fala... Eu tô rindo, mas é muito triste. É porque a gente não sabe ainda como lidar com essa situação. Eu falo, ainda me dói. É difícil. E escutar relatos, o último encontro que a gente teve de mães atípicas... ter outra mãe que falando isso, igual você hoje também falando isso. Você vê que não é uma coisa que aconteceu só com meu filho, é uma coisa que continua acontecendo. E tinha hora que eu achava era graça, eu ficava fazendo que eu tava endemoniada mesmo, pra poder ver se o povo saía logo. Saiu, o demônio saiu, graças a Deus. Pois é, porque você não... Talvez eu tirava o povo das minhas costas, gente. Mas você entende? Aí você vê a loucura. E porque você fala assim, cara, não era pra acontecer isso. Aí, às vezes, antigamente... Não, o lugar que tem que ser acolhido, né? Sim. O lugar que você tem que ser... E pior de tudo, eu sofri abuso com 7 anos dentro da igreja. Olha aí. Dentro da igreja. Foi assim, eu pensava que a minha repulsa de igreja era por causa desse abuso. Na época, né? Eu não queria saber de igreja. Eu comecei a ficar doente mesmo depois desse abuso. Assim, de ficar indo pro hospital, voltando. A médica disse que era uma fuga. Porque era pulmonar, então a asma, ela tá muito ligada à alma. Aí disse que era isso, uma fuga, de não ir e tal. Mas a igreja foi muito difícil pra mim. Só que eu vejo que não é a igreja, entendeu? Sim. É o conhecimento. As pessoas não têm conhecimento. E assim, até a minha dica aí pra vocês, viu? Mulheres, mães atípicas, um sonho talvez idealizado que talvez possa se realizar, porque as igrejas têm recurso para isso. Sim. Fazer uma sala de regulação. Hoje... Porque o louvor é muito alto, às vezes não só o louvor, as luzes, o louvor, as outras coisas, a palavra, assim, é muito incisiva, porque às vezes quando um pastor ele fala com o autista, que ali tá falando, parece que tá brigando com a gente. Sim. É verdade. Não sei se você já percebeu isso. Então, se você tem uma sala de regulação, você sai lá, vai para a salinha de regulação, que não é a sala infantil, que é uma sala com as luzezinhas mais pastéis, uma coisa mais clara, uma musiquinha, você melhora, você consegue voltar. Sim, e você ter pessoas também capacitadas ali para direcionar, né? Eu cheguei na igreja que eu tô hoje também, assim, muito agradecida. Pastor Júnior, um beijo. Né? A Ju também, que é líder do Ministério Infantil.
Então, você vê que eles trabalham a questão da inclusão mesmo, se preocupar com isso. Então, o meu filho chegou lá, eles logo perceberam com a mão no ouvidinho, porque aí eles já trouxeram um abafador para ele. Então, você vê a diferença quando a igreja tem a inclusão, acolher, né? Escutar relatos de pais que um ia ou o outro ia porque tinha que ficar com a criança em casa, porque já estava cansado de meio que ser expulso dos lugares, né? E aí hoje conseguir que a família vá junto. Então, tem uma diferença quando a igreja... Aí, falando da igreja, assim, né? Não sei nem se pode falar. Mas é a questão... Ninguém pode falar tudo. Mas é a questão mesmo, assim, da gente entender que aquilo ali é um acolhimento. É para você estar recebendo aquelas pessoas. Principalmente quando a gente fala da família atípica... eu sempre falava isso, antes mesmo de saber do meu filho ser autista. Eu falo, gente, a gente não sabe a luta que aquela família teve durante a semana. A gente não sabe os desafios que ela enfrentou. Então, às vezes, quando ela chegou aqui, que foi o único momento que ela parou para sentar, aí vem alguém com o eterno, para se concentrar com aquilo que é divino. Sim, aí vem alguém e fala, não, ó, seu filho tá endemoniado. Ou, vamos orar aqui. Ou, não, isso aqui não tá certo. Isso aqui é alguma coisa que você fez de errado. Então, é muito complicado isso. É muito doloroso, né? E aí, a gente precisa levar a informação para os lugares. Porque da dor é que torna da dor que torna o crescimento, né? Sim. Eu acho que da dor... Eu penso assim, porque eu trabalhei na política há 21 anos. E eu via que todas as políticas que são públicas, né? A política, ela não é estática. Ela é em movimento o tempo todo. Ela não é a Constituição. Tem a Constituição e tem a PEC, que é o que coloca dentro da Constituição para poder fazer. Porque a sociedade não é estática. E aí eu vejo muito isso. E eu acho que o sistema igreja hoje, e assim, trazendo para vocês levantar essa causa mesmo, ele pode ser aberto para essas situações. Tudo que a gente errou no passado, porque a gente errou muito, teve muitas coisas erradas, tem que ser falado o que aconteceu, exposto, né? Porque a gente não consegue limpar, não expor pessoas, mas expor as situações ali, né? Tomar cuidado, porque hoje o abuso tá uma coisa muito séria, e abuso com autismo tem demais, porque o autismo não consegue falar que ele foi abusado e não consegue entender que foi abusado. Então, além de trabalhar ainda que não foi culpa dele, né? Ainda tem a questão do transtorno, né? Do transtorno. Tem as limitações dele ali, de falar, de entender a situação. Eu mesmo assim, quando minha filha eu volto pra igreja. Quando minha filha vai pra igreja, a gente vai pra igreja, eu levo na salinha, busco e não deixo vacilando, não. Quer ir no banheiro? Pede pra tia. Eu já falo pra tia, olha, não deixe no banheiro sozinho, não quero. Já bota assim, entendeu? Porque eu sofri isso. Mas as mães que não sofreram não vão imaginar nunca que isso pode acontecer. E as igrejas são grandes. As crianças ficam correndo lá fora. E você falando isso é um alerta também. Sim. Isso acontece. Sim. Isso, igual quando a gente escuta relatos, a gente fala, gente, não é que aconteceu, não, ainda acontece. E toma muito cuidado com isso, porque a coisa, né? que a gente tem de mais precioso hoje, da nossa geração, é nossas crianças. E se a gente não proteger, as coisas, elas vão virar pessoas feridas. Hoje eu consigo falar? Consigo, mas você acha que era assim? No dia que eu descobri, porque eu tive que fazer... por que uma dor me visitava? Uma dor em relação à questão sexual me visitava muito forte. Eu não sabia. Aí, quando eu fui fazer a terapia, eu descobri. Eu fiquei 3 meses na cama. E saber isso. Imagina o estrago que isso não faz. Nossa. O tanto de relacionamento abusivo que eu não... Somente bloqueou, mas entre aspas, né? Você continuava sentindo ali sem saber o que era. É verdade. E é muito forte isso. Muito. E a gente pensa assim que não é... que estraga a vida de uma pessoa. E assim, hoje eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu passei. E sobre a dor. Agora todo mundo tem propriedade para falar. Todo mundo pode ser um protetor de uma criança. Não, dentro de uma igreja. Explicar, né, que isso acontece. A gente fala existe a nossa dor, que quando a gente entende e supera, a gente pode ajudar outras pessoas, porque hoje você pode falar muito melhor, aconselhar ou acolher uma pessoa que passou por isso, né, porque você passou. Mas eu também posso alertar sobre isso no dia a dia ali, na igreja, na escola, até na rua, nas brincadeiras, nos tios, porque sempre é família, né? É muito, muito forte essa questão familiar, porque é onde tem ali o vínculo de confiança. E eu ficava assim, Kate, porque na minha família,
os homens eram extremamente respeitadores. Sabe, aquele cuidado com as crianças, tanto os homens quanto as mulheres. E você, na igreja, o lugar que tinha que ser a proteção, que tinha que ser um lugar assim... E aí, quando eu falei, né? Eu fui para público para falar o que tinha acontecido, né? Comigo e tal. Não falei quem é a pessoa, já morreu também. Não falei, mas daqui a pouco choveu minhas amigas da igreja falando o que tinha acontecido com elas. Oh. Imagina o impacto. Faltou uma pessoa para poder falar. Imagina o impacto. E pior ainda, minha mãe, com 5 anos, foi abusada na igreja. Você entende? Aí foi uma cura para ela, foi uma cura para mim, foi uma cura para essas mulheres. Nossa. Ela chorou muito, ela falou, minha filha, eu não sabia que tinha acontecido com você, aconteceu comigo. E foi curada, sabe? Porque quando a gente fala cura, né? Sim. Demorou para mim poder falar desse tema. Às vezes ainda fala com dor, né? Tem gente que não recebeu a cura que continua falando com dor. Eu não sinto mais dor. Eu sinto uma... Como é que eu posso dizer? Eu senti muita dor, porque eu descobri isso já tem 10 anos. Entendeu? Eu sentia muita dor, eu sentia ódio da pessoa, mesmo a pessoa ter morrido. E depois eu fiz um processo, não sei se você sabe como funciona, não lembro o nome, que você perdoa a pessoa, mesmo que ela morreu, aí tem outra pessoa que representa, eu não sei o nome como é que é. Aí outra pessoa que representa, e aí eu perdoo, entendeu? Essa pessoa me pede perdão e tudo. E depois eu entendi que era pra me passar, que era pra me lutar sobre isso, que era pra me levantar essa bandeira, sem dogmas, porque eu acho que se fosse outra pessoa, que não se fosse eu autista, talvez teria dogmas, teria freio na língua. Isso é outra coisa também do autismo, né? Ele vai e fala, não, mas por que você não fala? E as pessoas ficam com raiva de mim, às vezes, porque eu falo mesmo. Ah, não gostei. Desculpa, fez errado, não gostei. Aí depois que eu falo, meu Deus, por que eu falei isso? Porque você não fala diferente, porque eu não falo diplomática. Não é diplomática. Mas é desse jeito mesmo. Uma coisa que me manteve na política não foi a diplomacia. Foi entender o jogo, como funciona, né? Você racionalizou ali, né? Eu sabia qual era o próximo passo, por causa do autismo mesmo, por isso que é o gambito da rainha, eu sabia o próximo passo dali do que ia acontecer. A diplomacia, eu fui aprendendo, eu sei, assim, conversava, eu fui aprendendo. Mas no começo, minha irmã, eu fiz cada coisa que você nem imagina. Não, e a confiança também, né? Que não identifica, né? É engraçado, porque a pessoa tá feliz, aí às vezes a gente identifica ali, não, mas ela tá com um sorriso, mas não tá feliz. Agora, o autista não. Se ela já entendeu que quando tá sorrindo é porque tá feliz. A pessoa pode estar triste, mas ela entendeu a figura, né? Porque o autismo leva muito isso, a imagem, né? Você só vê o rosto ali, mas o que eu consegui... Porque a gente tem umas escapatórias da inteligência, eu não sei como é que funciona isso. O que eu consegui superar isso foi o seguinte, energia. Eu comecei a sentir, a ter sensibilidade de sentir as energias dos lugares. Eu não sabia que essa pessoa estava rindo, para mim ela estava feliz, para mim eu estava se agradando de mim. E aí, com o tempo, eu tive também um trabalho com judeus, trabalhei na área comercial, eles me ensinaram muito a questão de energia. Aí eu aprendi a ler as pessoas pela energia, não pelo rosto, porque se for ler pelo rosto, meu filho, eu vou errar mesmo. Vou errar, amiga! Você já vira minha amiga, já leva pra casa. Já. Minha amiga aí falou bem assim, que ela é judia, né? Falou, pelo amor de Deus, não faz isso, não leva as pessoas pra sua casa. Porque na minha casa sempre foi muito cheia de gente. Pastor, né? Pastora tem aquele tanto de gente ali, muito cheia de gente. E a gente sempre naquela loucura ali. Então, eu acostumei com isso, mas não pode. Não pode, não. E entender. Que às vezes é o que eu falo assim, pra mim é muito fácil. Identificar, saber ali pela voz, falsa, né? pela alguns gestos, mas o autismo não tem isso. A maioria não sabe. E também é muito direto para falar, né? Igual quando a gente tava falando do adulto, né? Voltando pro meu esposo, ele não é diagnosticado. Mas algumas coisas, algumas características, que também existe isso. Tem características que não significa que é autismo. Só existe uma característica. Que tem gente que fala assim, então eu também sou, porque eu faço isso. Eu falo, gente, não é só porque você faz isso. É um conjunto de coisas. Porque você fala pra alguém assim, ele não gosta de socializar. Então eu também sou porque eu não gosto de socializar.
Aí eu falo, calma, não é só a socialização. Existe mais coisas, existe a questão da comunicação, existe a questão motora. Então, a gente tem em vários, né? Para poder chegar num diagnóstico. Agora, falando sobre essa característica da sinceridade, né? Então, às vezes, ele falava uma coisa assim, muito já na lata, e eu, pra que isso? Não faz isso com a pessoa. Aí eu falo, gente, por isso que é bom a gente entender o que a pessoa tá passando, entender um pouco mais da pessoa. Eu falo, indiferente do diagnótico ou não, Sim. do laudo ou não, Autoconhecimento, o né? autoconhecimento e conhecer também, respeitar a outra pessoa, né? Então, hoje eu falo que antes do Theo, eu tinha um casamento, depois do Theo eu tive outro casamento. Que bom. Mas eu acho que melhorou, hein? Ele, outro dia, ele falou assim, Você acha que melhorou? Melhorou. Ele falou, outro dia, falou, amor, precisou de um filho pra você entender o marido. Deus te deu um filho pra entender. Porque, realmente, melhorou muitas coisas. Eu comecei a entender muitas situações, comecei a ver de outros olhos, né? Não simplesmente, tá com raiva e pronto, acabou. Né? Ou porque ele agiu isso, né? Então, a gente começa a entender melhor. E sobre falar, hoje eu não, agora eu falo que ele está sendo investigado, ele está passando ainda pela investigação, porque ele começou a aceitar, depois de quase 3 anos de diagnóstico do meu filho, que a gente vem estudando isso, que eu venho demora para falando. aceitar, não é coisa, é porque a gente, desde que a gente é pequena, a gente pensa que autismo é aquela situação lá do passado, né? Sim. Então, tá na nossa cultura, no nosso DNA. Demora. É o doido, é o esquizofrênico, é o... Igual os meninos falam, vai pro CAPS, não sei o quê. Aí eu falo, gente, calma. É igual falar que a pessoa vai no psiquiatra. Às vezes, ela tá indo no psiquiatra. Aí o pessoal já fala, nossa, é doido. Já tá maluco. É doido, é louco, né? Então, isso a gente, graças a Deus, tá chegando mais informação. As pessoas estão começando a respeitar mais também, e a entender. Pra você falar, ei, calma. Né? Deus deu essa inteligência para os seres humanos para que a gente pudesse também ajudar. Sim, é químico também, né? Sim. Não é só espiritual, é químico também, né? E saber que tem realmente dores da alma, tem realmente a questão, Deus, ele ajuda em tudo. Eu falo que hoje o meu caminhar é Deus purinho. É ele que vai me direcionando, colocando com pessoas em contato. Igual hoje a gente tem um grupo de mães atípicas, que vai uma ajudando a outra, porque é um mundo muito... Esse mundo atípico é uma solidão muito grande. Sim. Então, a gente tem um momento para falar, para poder conversar, sem julgamento, porque às vezes a gente fala algumas coisas para quem não não vai entender. Não entende, não sabe o que está passando. Quando a gente vai falar de uma crise, se for falar para uma outra mãe, às vezes vai falar, não, foi só uma birra. Dá um tapa. Não entender a situação. Então, é muito importante hoje a gente chegar com essa comunicação, igual essa oportunidade que eu tô tendo aqui, que a gente tá tendo de conversar. Eu com o meu filho, você com a experiência com a sua filha e com você também, né? Porque é adulta. É muito importante. E assim, eu penso assim, a gente tem que falar, chega, da gente ficar em silêncio, um diagnóstico não nos define, Isso. A gente pode sim chegar onde a gente quiser chegar, não importa, que bonito, deficiente, não sei o que, não, a gente pode sim, nós somos neurodivergentes, mas temos o nosso lugar no mundo, sim. E as coisas vão acontecer na nossa vida, e é isso, mãezinha, que recebeu o diagnóstico agora, né, falar pra vocês, eu tô aqui como uma pessoa que sou um exemplo pra vocês, que pode ser realizado tudo o que você quiser. Muita dificuldade, muita dor, mas estou aqui. E sobrevivi. E vocês também vão sobreviver. Os filhos de vocês vão ser uma potência. Existe vida após o diagnóstico. E me fala aí, eu quero que você me fale 3 pessoas que te inspiram. Que me inspiram? Eu acho que primeiramente, assim, né, hoje eu vejo muito a caminhada de Jesus, eu né? Sei que não tem sei, muitas, mas 3, tá? Mas eu falo de Jesus Cristo, que realmente ensinou pra gente, passou nesse mundo e mostrou que é possível, né, a gente passar, calma. Existe um progresso aí. Minha mãe, assim, eu falo que ela entendeu até antes, né? Ela demorou a aceitar, mas antes de ter qualquer diagnóstico, ela já entendia. Que ela fala assim, não, é só respeitar o tempo dele. Antes mesmo do diagnóstico, ela já falava. Ele vai lá pra casa dela e ele fala assim, eu quero ir embora. E ele beija? Ela vai. Ele tem, mas comigo e com o pai, né? Aí com minha mãe, ele, apesar de amar minha mãe, ele não tem assim... Não gosta. Não vai. Ele não é pra qualquer um que ele abraça ou beija, esses negócios. Mas
ela realmente, assim, eu falo que quem conhece ela se apaixona, porque é uma pessoa, assim, sábia mesmo, que fala as verdades. Qual o nome dela? Né? Cleia. Cleia, né? vou ir tomar um café com você, viu? Mas é assim, fantástico. E se eu falar três, é difícil. Porque eu falo assim que minha família é porque eu tenho um apoio muito grande, né? Uma rede de apoio, graças a Deus, é muito boa. Que eu sei que isso é um privilégio, porque muitas famílias não têm essa rede de apoio. Então, eu tenho 3 irmãs aí sensacional que me acolhe. Eu sou a caçula, então é assim, é difícil falar, né? Mas acho que seriam elas. As mulheres da minha vida. Qual o nome delas? Vamos dar um beijo. Priscila, a Anne e a Raquel. Parabéns aí, viu? Por estar ajudando essa mulher maravilhosa. E por último, nosso Gambito da Rainha tá chegando ao fim. Eu queria que você deixasse, assim, um legado. Porque, assim, nós estamos aqui hoje e isso nos dá um privilégio de poder falar para as próximas gerações que nem existem ainda, que nem estão aqui, mas são mulheres e que vão ter quase as mesmas dores que as nossas. Olha que eu já entrevistei tanta mulher aqui e as dores são muito parecidas. Sim. Cada uma história linda, diferente. E com você, nossa rainha. E aí eu queria que você deixasse essa mensagem para essas mulheres. Qual que é o legado que você quer deixar para elas? Então, eu falo assim, existe vida após um diagnóstico. Existem dias bons e dias ruins, mas em todos os dias existe Deus. Então, vai passar. A gente tem que entender que o diagnóstico não define nosso filho, não define quem a gente é. Então, a gente ter realmente uma paciência, se apegar à sua fé e ter conhecimento. Porque eu acho que o conhecimento salva ali para você saber lidar com as situações e se respeitar também. Saber até o seu limite. Então, acho que é isso, de calma. Que linda. Vai passar, calma. Que linda, Cat. Muito obrigada, viu? Você sempre será bem-vinda aqui no Gambito da Rainha. Eu sei que você é uma mulher que entrou no jogo da sua vida e entre no jogo da sua vida. E vai passar, como a Cat falou. Obrigada. Obrigada, Joyce. Obrigada, foi tão bom.